Oi, aqui é a Tarsila e esse é mais um episódio do Diário de uma Nômade, um podcast onde eu compartilho conversas, histórias e aprendizados que tive nos últimos anos sendo nômade digital, pra quem sabe expandir um pouquinho do seu universo também. E aí, como é que tá o seu mundo? O meu mundo, nessa última semana, vou contar um pouquinho algumas coisas que aconteceram e aí a gente vai pro tema desse episódio. Tem sido muito gostoso morar na minha nova casa, então agora já tem umas 2 semanas que eu tô aqui, completou 2 semanas domingo. Eu tô amando, tô me habituando ao bairro. Alguns episódios atrás eu falei como eu tava, toda vez que eu saía daqui de casa, eu precisava de um GPS pra ir em qualquer lugar perto da minha casa, porque eu fui morar num bairro completamente novo aqui em Montreal. Agora, já tem várias coisas que eu consigo fazer sem GPS. Já entendi as ruas que tem ao meu redor, já sei onde pega bike. O metrô é muito óbvio, porque é de frente pra minha casa. Já descobri qual é o melhor mercado que tem perto de mim, aonde que eu vou começar a comprar o quê, que esse tipo de coisa faz me sentir muito em casa, sabe? Muito local. Porque é como eu vivo a maior parte dos meus dias. É no meu bairro, é indo no mercado, é fazendo essas coisas básicas do dia a dia e sabendo como fazer e onde fazer, que eu sinto que eu realmente pertenço àquele lugar, digamos assim. Então agora já sei muito mais coisas. E tem sido muito gostoso essas descobertas e me sentir em casa aqui. Outra coisa que eu fiz foi que no domingo eu recebi amigos na minha casa pela primeira vez. Eu adoro receber gente em casa. Então eu recebi 3 amigos. Uma amiga que é do Brasil, que mora aqui. Um amigo que eu conheci através dela. Então na verdade é amigo dela, mas a gente tá se aproximando também. E a namorada dela, que na verdade é francesa, mas mora aqui em Montreal também. Tem muito francês aqui em Montreal, inclusive. E eles vieram aqui no domingo, cada um trouxe uma coisinha, a gente fez uma reuniãozinha e foi muito gostoso. Jogamos Uno, conversando muito sobre a vida, sobre Montreal, sobre coisas. Pratiquei meu francês, porque eles falam francês também, então a gente ia do francês, do português pro inglês, assim, era uma conversa muito louca. Mas foi muito gostoso, foi outra coisa que me fez sentir em casa também, esse negócio de receber pessoas na minha casa. Ter uma casa para receber pessoas é muito gostoso, inclusive. Eu fiz exame médico pro visto que eu tô tirando, que eu vou fazer um vídeo no canal falando só sobre esse visto, então eu não vou me estender aqui, mas eu comentei como foi diferente, assim, eu achei diferente, mas ao mesmo tempo muito parecido. Era um exame de rotina que é exigido por esse visto que eu tô tirando, então é um exame que exigia sangue, urina, umas... sei lá, como é que eu vou explicar? A moça botou o estetoscópio, assim, no meu pulmão pra ver minha respiração, ver meu coração, mediu pressão e tal. Fez umas perguntas sobre doenças pra mim. Eu tive que me virar muito no francês, porque a galera não falava muito inglês nessa clínica, o que eu achei muito estranho, porque era uma clínica específica pra pessoas que são ou refugiados, ou imigrantes, ou pessoas que precisam fazer um exame médico para esse tipo, sei lá, visto de trabalho, para trabalhar aqui. Não é uma clínica geral, sabe? Para qualquer pessoa. É uma clínica específica para exames médicos de programas de imigração, ou esse tipo de coisa. Então, como é que esse lugar, de todos os lugares de Montreal, não falava inglês direito? E aí tinha um médico, inclusive, que ele era muito grosso. Ele foi muito grosso comigo. Eu fui atendida por 4 médicos diferentes. Esse foi o médico do raio-x, do tórax. Ele foi muito grosso comigo. E olha que eu falo um francês suficiente pra me comunicar, sabe? Nossa, mas enfim, vou deixar isso pra lá. Tirando isso, achei normal, né? Pra vocês verem como tem gente tosca em qualquer lugar, só que eu não levo pro pessoal, o problema é dele, que ele é assim, então segui meu baile. Mas foi a primeira vez que eu fiz qualquer tipo de exame médico fora do Brasil. Eu nunca tive que ir pro hospital, eu nunca tive que fazer exame antes, eu nunca tive nada morando fora que eu precisasse numa clínica ou que eu precisasse num hospital. Isso não era no hospital, era numa clínica, né? Eu achei a experiência normal. Eu senti como se eu tivesse indo fazer sangue, fazer exames como se eu estivesse no Brasil. Só que as pessoas falavam outra língua. Tirando isso, foi completamente parecido, assim. Que mais também? Essa semana eu fiz outra consulta astrológica com a Débora. Eu também já falei sobre a Débora num episódio que tem aqui no podcast, que é sobre astrocartografia, que é um episódio muito legal, que se você gosta de esse assunto astrologia e gosta de viajar, você vai amar esse episódio, porque é a união das duas coisas. Só que dessa vez a consulta que ela fez comigo foi mais voltada pro meu profissional, era chamada de mapa da empreendedora. Então ela fez o mapa da minha empresa, do dia da abertura da minha empresa, o dia da abertura do meu canal, e inclusive ela falou, nossa, o seu canal tem tudo mesmo pra ser um canal de viagem, assim, pelo mapa astral dele do primeiro vídeo. Eu achei muito legal, foi muito interessante fazer uma visão astrológica, assim, do meu trabalho focado na minha empresa. E ela me falou uma coisa que foi a que mais bateu
pra mim dessa consulta com ela. Inclusive, ela dá desconto pras minhas indicações. O arroba dela é Débora Visotto. E eu vou deixar na descrição desse vídeo, seja no Spotify ou no YouTube, vai estar na descrição desse vídeo pra você procurar. Uma coisa que ela me falou, que foi incrível, foi que assim, a gente tá em novembro, né, agora. Hoje é 7 de novembro, o dia que eu tô gravando esse podcast. Então, a gente tá na fase de Escorpião. O signo da época agora é Escorpião, que é o signo completamente oposto ao meu, que é Touro, na roda, no mapa, né, da astrologia, tá completamente oposto ao meu. Isso significa que o Sol, ele tá em Escorpião, tá oposto ao meu signo, que é Touro, então o Sol tá mais distante de mim. Isso faz eu me sentir mais cansada, precisar descansar mais, como se eu estivesse mais em contato com as minhas sombras e precisando ficar um pouco mais introspectiva e pensativa e rever certas coisas. E ela falou que todo ano vai acontecer isso, porque todo ano em Escorpião, quando chegar essa época, o Sol vai estar distante do meu signo, né? Vai ser um momento que vai estar mais distante do meu signo no ano todo. E eu tô passando por uma fase, assim, de vários questionamentos da minha vida profissional, de como eu lido com o que o meu trabalho significa pra mim, se eu quero continuar trabalhando exatamente com isso, se eu quero mudar um pouco a forma que eu trabalho, se eu quero aprender, fazer um curso de alguma outra coisa. Vários questionamentos, assim, a respeito de trabalho que eu tô passando agora. Porque é muito relacionado comigo, pessoa também. E é outra coisa que eu tô tentando desvencilhar o meu trabalho de quem eu sou como pessoa. E eu me lembrei que em novembro do ano passado eu passei por uma fase muito parecida de questionamento do meu trabalho profissional também, em relação a mim e tal, com outros questionamentos. Eu fiz muita coisa desde então, mas fez muito sentido, porque em novembro do ano passado eu passei pela mesma coisa. Eu tava desesperada pra tomar uma decisão sobre algumas coisas que estão na minha cabeça. Ela falou, melhor não, fica em paz aí, dá uma descansada, escreve, medita, desenha, se dá um tempo. Se ouve mais, passa um tempo com essas questões que você tá sentindo, que você tá ouvindo, deixa isso amadurecer dentro de você, vai cozinhando esses sentimentos. Daqui umas 2 semanas, você pensa em tomar uma decisão sobre o que você sentiu. Agora não é o momento. Então eu achei isso muito interessante. Então eu tenho descansado, essa última semana dei uma descansada. E uma outra coisa que eu fiz foi me afastar um pouco do Instagram. Eu posto stories lá e quem me acompanha mais tem mais de mim nos stories do que no feed, que é uma coisa que eu sempre tive mais facilidade. Mas eu percebi que eu tava tendo uma relação quase que doentia com o Instagram, assim. Várias vezes do meu dia eu entro no Instagram pra nada e eu acompanho pessoas que trabalham com coisas que parecem comigo, com o que eu faço. Aí eu começo a me comparar, começo a me sentir mal, afeta a minha criatividade. Eu perco muito tempo do meu dia no Instagram, tava perdendo muito tempo do meu dia no Instagram, sem ser por motivo de trabalho. Então eu restringi o meu acesso ao Instagram e desde então eu tenho descansado mais, eu tenho lido mais e eu tenho feito outras coisas e mesmo assim eu apareço lá pra falar alguma coisa. O meu engajamento até melhorou, a minha relação com as pessoas parece que até melhorou, nos stories principalmente, e quero me dedicar a outras coisas, por exemplo, o YouTube. Eu gosto muito mais de fazer conteúdo pro YouTube, me sinto muito mais à vontade aqui, me sinto muito mais próxima de quem me acompanha, sinto que ele é muito mais gentil com a minha saúde mental, então eu acho que isso vai ser uma tendência que vai ficar, de eu ficar menos no Instagram, mais no YouTube e mais na vida, no geral. Então se você gosta de mim, eu vou aparecer nos stories, eu vou aparecer no Instagram, mas você vai encontrar mais de mim. Se você gosta de mim do que no sentido do trabalho, né? Se você gosta de me acompanhar, você vai encontrar mais de mim, mais genuinamente, com mais presença, com mais coração e mais felicidade aqui no YouTube. Então, se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal. Esse podcast também tá no Spotify, porque eu gosto muito de ouvir podcast no Spotify, então eu coloquei pra essa galera que quer andar na rua. Se você me ouve, por exemplo, lavando louça, se você me ouve, por exemplo, fazer exercício, alguma coisa assim, me conta que eu vou ficar muito curiosa de saber, porque eu ouço muito podcast assim, então eu vou ficar curiosa de saber se alguém me ouve assim também. Pelo Spotify fica mais fácil de fazer coisas da vida ouvindo podcast, né, do que pelo YouTube, por isso que eu quis colocar nessas 2 plataformas. Passadas dessas fofocas da vida, o que eu queria trazer nesse episódio hoje foi uma coisa que eu pensei do nada, assim, que me perguntaram essa semana no Instagram, semana passada, como que eu mantenho a minha sobrancelha tão sempre arrumadinha. E aí eu falei que essa é uma das várias coisas que eu tive que aprender a fazer sozinha, morando fora ou fazendo intercâmbio. E aí eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram pessoal, meu Instagram profissional, né, Tarsila Cerucci, pra me falarem e pedir pra me falarem
coisas que as pessoas que me acompanham tiveram que aprender a fazer sozinhas, morando fora ou fazendo intercâmbio. E aí eu vou ler algumas dessas respostas aqui com vocês pra gente ir comentando junto. Mas antes de chegar nas respostas das pessoas, eu vou falar a minha lista de coisas que eu tive que aprender a fazer sozinha, fazendo intercâmbio morando fora. Começando por essa que eu comentei, que é fazer minha sobrancelha. No Brasil, a gente tem um hábito muito grande de ir no salão, né? De ir no salão fazer a unha, de ir no salão fazer sobrancelha, de ir no salão fazer uma escova, de ir no salão se depilar e tal. Esse tipo de serviço fora do Brasil, ele é muito caro. Pra mim, ele é muito caro. Mesmo ganhando na moeda local, eu acho serviços caros aqui. Mesmo que eu não me esteja convertendo. E eu não me importo, sinceramente, de fazer muitas dessas coisas sozinha. Até porque eu tenho uma questão muito grande que eu não gosto de depender das pessoas pra alguma coisa, sabe? Então, se eu dependo de alguém pra fazer minha sobrancelha, aí eu tenho que marcar pra ir lá. Antes de um evento, eu vou ter que marcar pra ir no salão, porque eu não posso com a sobrancelha cagada, mas aí eu não sei fazer minha sobrancelha. Eu sou obrigada a ir no salão e às vezes não tem horário, e aí eu tenho que enfiar aquilo na minha agenda pra minha sobrancelha ficar bonita. Não dá pra mim esse tipo de coisa. Então, eu aprendi a fazer minha sobrancelha. E eu meio que aprendi a fazer minha sobrancelha sem querer, assim, porque muitos anos atrás, mais de 10 anos, eu fiz micropigmentação. E aí ficou com a minha sobrancelha desenhadinha, sabe? Só que eu sempre gostei de passar um lapisinho, assim, na sobrancelha, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que eu via minha mãe, eu cresci vendo a minha mãe não sair de casa sem arrumar a sobrancelha dela no lápis. E aí eu pensava assim, será que um dia eu vou fazer isso? E hoje eu sou essa pessoa. A do batom, igual a minha mãe, ela não sai de casa sem arrumar a sobrancelha sem batom. A gente fica parecendo com os nossos pais, né? Mas esse é assunto pra outro podcast. Então, eu aprendi a desenhar em cima dessa micropigmentação e a tirar os pelinhos que estavam fora da micropigmentação. Isso fez eu aprender qual é o desenho da minha sobrancelha que eu gostava. Então, foi assim. E aí, continuo fazendo. A unha foi outra coisa que eu aprendi a fazer sozinha, porque eu também não gostava de depender de ir no salão. Não gostava de, né, e aqui, como eu falei, é realmente um preço muito caro. E eu não queria ficar sem fazer a unha, porque eu me sinto melhor, eu gosto da minha mão feita, eu me sinto bem, faz bem pra minha autoestima, e quando faz bem pra minha autoestima, eu fico melhor em vários outros sentidos. Eu gosto de cuidar de mim nesses sentidos. Não tô dizendo que isso é obrigação de ninguém, mas eu gosto muito. Então eu aprendi a fazer minha unha. Inclusive, recomendei uma técnica que eu aprendi no meu Instagram, que é a técnica de 7 camadas, de uma criadora de conteúdo que tem uma marca chamada Unha Bonita, que faz a unha durar muito mais e ajuda a unha a crescer, que é sensacional. Depois que eu aprendi isso mudou minha vida fazendo a unha, porque eu odiava fazer a unha e eu ia começar a descascar daqui 3 dias. Isso não acontece mais comigo. A minha unha dura pelo menos 5 dias por aí, bonita. 5, 7, então eu faço a unha uma vez por semana e ela fica bem. Outra coisa que eu tive que aprender sozinha foi me depilar também. Então, eu cheguei a fazer depilação a laser no Brasil. Eu tenho algumas áreas do corpo depiladas a laser. Isso facilita muito a minha vida, tipo axilas, área íntima e tal. Eu fiz no laser, então tá feito, né? De vez em quando nasce um pelinho ou outro ali que eu tenho que tirar. Mas as pernas, por exemplo, eu não fiz no laser. E eu gosto de me depilar. Então, eu tenho aquela maquininha depiladora que eu faço aqui em casa sempre que eu sinto necessidade eu faço, não é uma coisa com uma frequência batida, assim, que nem fazer unha que toda semana, sabe? Então, quando eu sinto necessidade eu faço, pra mim também é super tranquilo carregar essa maquininha comigo e me depilar, assim, com aquela maquininha que vai girando e arrancando os pelos, super acostumada com isso. Outra coisa que eu aprendi esse ano foi fazer a raiz do meu cabelo. Esse foi o meu último aprendizado, assim, de coisas que eu aprendi a fazer sozinha e que foi realmente marcante pra mim, porque eu queria ser ruiva há muito tempo. Só que eu achava que a manutenção do ruivo ia ser muito complicada, que eu ia manchar meu cabelo, que eu ia estragar meu cabelo, que ia ser caro, que ia ser ruim, eu não ia poder... Se eu fosse no salão, ia ser caro, né? Mais uma vez, eu ia ficar com a raiz horrorosa viajando, porque eu ia ficar dependendo disso e, enfim, eu tinha várias questões na minha cabeça sobre isso, até que eu fui pra Itália, em fevereiro, e fiquei lá dentro da casa esperando a cidadania sair, com um pessoal que um deles era um cabeleireiro. Wilson, meu amigo querido, se você está ouvindo, um beijo, muito obrigada por ter me ajudado a fazer meu cabelo. Ele fez o meu cabelo dentro da casa lá na Itália, a gente comprou tinta, comprou balança, comprou tudo, e ele fez o meu cabelo na casa da cidadania, e ele me ensinou a como fazer minha raiz sozinha. E foi conversando com ele que ele falou, Mina, fica tranquilo, sério, você vai tirar de letra esse negócio de fazer sozinho, raiz em casa, não é tão complicado, você vai aprender, vai dar tudo certo, não é tão difícil de manter o ruivo assim.
Aí ele me abriu as portas do mundo do ruivo pra mim. Ele fez a minha primeira coloração, porque a primeira é muito importante pro cabelo não ficar manchado. Aí realmente eu recomendo ir num salão e tal. Então ele fez a primeira e desde essa eu fiz a minha raiz todas as vezes. Já temos 5 meses aí de ruivo e o meu ruivo é muito bonito, particularmente falando. Eu amo o tom. Eu aprendi a como deixar no tom que eu gosto. Eu aprendi qual é a cor de tinta que eu gosto. Aprendi a fazer minha raiz. A minha raiz eu faço uma vez por mês. Eu gasto $8 pra fazer minha raiz sozinha. E umas 2 horas. Antes demoravam umas 4, só que a cada vez que eu faço, eu vou melhorando, né, o processo. Vou ficando a prática, sabe? Aquela magia da prática. Cada vez que a gente faz mais vezes a mesma coisa, a gente vai ficando melhor naquilo. Então, agora 1h30, 2 horas ali tá pronto. E pra mim vale super a pena. Eu tô amando meu cabelo ruivo. E essa foi outra coisa que eu aprendi a fazer sozinha. Tanto que eu fiz até um vídeo no meu canal mostrando como é que eu faço a minha raiz sozinha, pra se tiver qualquer outra pessoa que quer fazer intercâmbio, quer morar fora e tá preocupada como vai manter o seu próprio cabelo, pra ajudar essa pessoa a saber que tem esperança e vai dar tudo certo. E tá lá tudo direitinho, produtos, como fazer o passo a passo da raiz, tudo direitinho tá lá no vídeo do canal, que vai ajudar muito quem tiver esse mesmo dilema que eu. Outra coisa que eu aprendi a fazer porque eu fui morar fora. No meu primeiro intercâmbio, de 2016 para 2017, eu fiz o meu primeiro intercâmbio nos Estados Unidos. Eu descobri nesse intercâmbio que eu não sabia cozinhar. E aí, eu me alimentei muito mal. Não só porque eu não sabia cozinhar, mas também porque eu tava com vontade de experimentar todas as coisas dos Estados Unidos que eu nunca tinha comido antes, então eu comi muito e muita coisa. O meu café da manhã era pão com Nutella e marshmallow, gente. Juro pra vocês. Ai, que absurdo, que absurdo. Sabe aquela coisa de criança que sempre quis comer certas coisas e não, né? Porque eu tinha uma mãe que cuidava de mim de verdade, ela não me deixava fazer esses absurdos, só que aí eu fui morar sozinha no meu intercâmbio e fiz altas coisas, né? A gente tem essa fase. Me conta se você também passou por essa fase, quando você foi ficar sozinho, foi morar sozinho, foi fazer um intercâmbio, de você comer tudo o que seus pais talvez não tiveram deixado você comer antes, porque eles eram bons pais que cuidavam da sua saúde, mas você chutou o balde sozinha. Eu fui essa pessoa no meu primeiro intercâmbio. Então foram duas coisas alinhadas, né? O fato de que eu queria experimentar todas essas coisas e comer tudo que me dava vontade, com o fato de que eu não sabia cozinhar. Eu percebi lá. Não entendia de temperos, não tinha prática da cozinha. Eu sabia fazer um ovo, sabe? Mas não sabia cozinhar. Então, como eu não tinha essa prática, eu não fazia marmitas, eu não preparava comida pra eu comer nos meus almoços, no jantar, no intercâmbio. Eu comi muita coisa errada, né? Então, foi assim que eu ganhei 10 quilos no meu primeiro intercâmbio e voltei do meu primeiro intercâmbio pensando que eu queria aprender a cozinhar. Então eu voltei e pedi pra minha mãe me deixar participar mais de como ela cozinhava. Ela me ensinou vários pratos, aí a gente começou a falar de temperos e eu fui participar mais da cozinha ativamente com ela pra ganhar esse hábito de cozinhar. Então quando eu fui pro meu segundo intercâmbio, eu já tinha aprendido várias coisas, tinha vários pratos assim que eu sabia fazer, pratos simples, tipo uma abobrinha com carne moída, um tomate, um arroz, sabe? Umas coisas assim, mas gostosinha, comida gostosa, comida saudável, comida de verdade, pra eu comer durante o intercâmbio. E aí eu cheguei no meu segundo intercâmbio já com essa noção maior de cozinhar, já tinha um repertório maior de pratos que eu conhecia, já comecei a me aventurar ali em temperos. E desde então, meu crescimento de cozinha assim só aumenta, porque eu passei a gostar de cozinhar, eu passei a querer replicar pratos em casa, então tô sempre aprendendo pratos novos, aprendendo sabores novos de culinárias diferentes e como fazê-las em casa. Eu fiz uma reeducação alimentar também, que me ensinou várias receitas pra eu passar a comer melhor e comida de verdade. Foi assim que eu descobri que eu era intolerante à lactose, diminuí meu consumo de leite, passei a respirar, inclusive, que eu não respirava direito, não sabia por quê, era porque eu era intolerante à lactose e não sabia. Fui nessa fase da reeducação alimentar, porque eu também queria comer melhor. Então, eu queria aprender a cozinhar e a comer melhor. Então, isso foi, desde então, uma curva de aprendizado muito grande. E aí, em 2021, eu conheci o meu atual marido e ele cozinha muito bem, porque ele cresceu na família dele uma tradição, um costume de que todos os dias eles cozinham jantar juntos. A mãe dele, desde muito cedo, ela é doutora em medicina chinesa, a minha sogra. Desde muito cedo, ela introduziu eles dois na cozinha. E a alimentação muito saudável, muito, muito, assim, num nível que eu nunca tinha visto antes, focada em medicina chinesa, por causa de, enfim, várias questões dela. Que ela queria... Ai, meu Deus. Ele tinha asma, ele nasceu com asma e ela queria ver se, aplicando a medicina chinesa
em relação a alimentos, ele desenvolveria menos a asma e não precisaria usar medicamentos e funcionou. Então, ela não teve isso crescendo na família dela. Ela desenvolveu asma e tem uma asma muito forte. Mas, quando o filho dela nasceu com asma, meu marido, ela quis aplicar esse conhecimento da medicina chinesa a partir de alimentação nele para ver se ele não desenvolvia a mesma asma que ela desenvolveu. Ele nasceu, mas não desenvolveu. Então, ele não precisa usar tanto medicamento quanto ela, ele não sente tanto quanto ela. E foi por causa dessa questão da alimentação desde muito cedo, desde bebê, né? Então, ela cozinha muito bem de uma forma muito diferente do tradicional, assim, do tradicional Brasil. Então, os tipos de alimentos que ela consome, os tipos de temperos que ela faz, eu nunca tinha visto antes, né? Porque é dessa questão da medicina chinesa e várias outras coisas que ela estudou nesse sentido, na alimentação, na nutrição. Então, eu aprendi muito com ele e cozinhando com eles, porque eu passei um tempo com eles na casa deles em Nova York, a gente cozinhava junto, eles me introduziram nessa tradição de cozinhar junto no jantar, e aí fui aprendendo pratos, temperos e ver a comida de uma outra forma, e morando com ele também, ele come comida de vários países que eu nunca tinha experimentado antes, então ele me introduziu a várias outras comidas, mas esse assunto já tô me estendendo demais, esse rolê da comida, né? Mas ele me introduziu a várias outras culinárias, e então isso melhorou também o meu cozinhar. Mas o cozinhar eu comecei a aprender por causa de precisar me alimentar melhor sozinha nos meus intercâmbios. Próxima coisa que morar sozinha me ensinou foi costurar um básico. Não faço roupas, mas eu sei fazer um pontinho ali, fazer um ajuste numa calça, fechar um buraquinho ali que tá perto, deixar uma roupa mais justinha se eu precisar, fazer um ajustezinho ali num vestido, uma pencil, não sei o que. Um básico, bem básico, assim, só pra me virar. Isso também fez muita diferença e foi muito útil viajando. Essa saia que eu tô usando aqui agora, por exemplo, soltou um negocinho do cinto, sabe aquele pedaço de pano da parte do cinto, que segura o cinto no lugar, soltou. Então, depois desse episódio, eu vou dar uma costuradinha aqui nessa saia, porque preciso. E aí, não preciso levar numa costureira. Então, aprender a costurar o básico também, eu sempre carrego eu tenho um mini kit de costura bem pequenininho, assim, que eu carrego algumas linhas, agulha, fita, coisinhas, assim, de costura bem pequenininho mesmo, que eu paguei $1, inclusive, numa loja de $1 dos Estados Unidos. Me ajuda muito ter esse básico conhecimento de costura, já salvou a minha vida várias vezes. Outra coisa que eu aprendi foi a usar o GPS como ninguém. Nossa, essa do GPS também, assim, ele é meu melhor amigo, porque você vai viajando sozinho e você vai tendo que chegar nos lugares, né? E você tem que se virar. Então, você começa a usar o GPS, assim, de uma forma que você já entende ele muito bem. Então, realmente aprender a entender localização, se localizar, saber não só usar o GPS, mas aprender a se localizar. O GPS me deu uma noção de localização, mas não depender dele é legal também, né? Então, ele também me ajudou a não ter medo de ir para lugares, porque eu consigo ver ali as formas de transporte, ver esse tipo de coisa. Então, aprender a me locomover e a pensar na localização das coisas e a me localizar e a entender para onde eu tenho que ir, como que eu tenho para chegar lá. Foi uma coisa que eu desenvolvi muito viajando, indo para lugares novos em que eu tinha que descobrir novos mapas e me reconhecer em novos lugares, aprender novas regiões várias e várias vezes e várias mini viagens que você acaba fazendo dentro de um intercâmbio ou de morar fora, e isso vai fazendo você desenvolver mais ainda essa habilidade da localização no geral. Próxima coisa que eu aprendi foi a puxar papo. Gente, eu era uma criança tímida, eu era uma pessoa que não sabia conversar direito, eu tinha muita dificuldade de socialização por uma época mais nova. Eu agora tenho uma capacidade de puxar papo que, menina, fico impressionada às vezes. Sei lá, eu acho muito simples, começando pelo fato de que as pessoas adoram falar delas mesmas. Então, se você empaca, quando eu empaco, sabe quando fica aquele awkward silence, aquele silêncio estranho? Eu sempre lanço uma pergunta sobre a pessoa pra ela começar a falar. E aí a gente pode desenvolver ou encontrar outros assuntos, outras perguntas a partir do que ela começar a falar. Mas eu jogo pra pessoa. E as pessoas adoram falar sobre elas mesmas. Tem aquele livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu aprendi isso lá. Uma das coisas que eu me lembro muito desse livro é fazer perguntas, que aí a pessoa vai ficar
vai achar que você é uma pessoa super interessada, inclusive, quando você faz perguntas sobre o outro, aquilo faz ela achar que você é uma pessoa super interessada. Além disso, você finaliza, né, resolve a questão do silêncio, porque você vai fazer a outra pessoa falar, e aí vocês vão conseguir engatar uma conversa a partir daí. Essas foram as coisas que eu aprendi sozinha, deve ter outras com certeza, mas agora eu quero ler. O pessoal me mandou no meu Instagram, porque eu acho que vai ter muita coisa legal lá, e vai ter coisas que eu vou reconhecer de mim também, e vai ter coisas novas. Então vamos começar. Aprender a morar com pessoas bem diferentes de mim. Nossa, essa sim, realmente é uma coisa que ou dá muito certo ou dá muito errado, né? Porque tem diferenças que elas são coisas que a gente consegue conviver e tem diferenças que a gente não consegue conviver. Por exemplo, a última casa que eu morei aqui em Montreal eram diferenças que eu não conseguia conviver. Então, por isso também que foi um dos motivos que eu resolvi mudar de casa. Mas tem as diferenças que a gente só percebe, elas estão ali, e que faz a gente perceber coisas sobre nós, que faz a gente ser mais tolerante com diferenças e perceber que existem outras formas de viver, de ser e tal. E mesmo que seja algo que você não concorde, que você não se dá bem, você vai ter que aprender a lidar com aquilo de alguma forma, nem que seja indo embora, né? Que nem foi o meu caso da minha última casa. Mas às vezes, essa não é uma opção. E aí você tem que aprender a conviver com aquilo também, né? Retocar a minha raiz também, junto comigo. Uma coisa simples como lavar banheiro ao complexo processo de declarar imposto de renda. Meu Deus, a vida adulta bateu com força por aqui, né? Lavar banheiro realmente... Mas olha, eu te confesso que eu peguei o hábito do lavar banheiro que não é o brasileiro. Que o brasileiro tem aquele hábito de lavar banheiro tacando balde, água pra todo lado, né? É no Brasil isso. Na Europa, na América do Norte, as pessoas não lavam o banheiro assim. A gente lava o banheiro, a gente limpa o banheiro com produtos de limpeza e tal, mas não taca água no banheiro inteiro. E eu virei adepta desse modo de fazer que não é o brasileiro, porque esse negócio de tacar água também no bagulho todo não foi uma coisa pra mim. Mas limpeza no geral é uma coisa que a gente aprende morando fora também. Se você é uma pessoa que gosta de ambiente limpo, você vai ter que aprender a limpar. Produtos de limpeza, frequência, forma de otimizar essa limpeza aí pra não te ocupar muito tempo, como fazer isso de uma forma mais divertida até, ou botar um podcast aí e encarar essa faxina, porque as coisas não se limpam sozinhas. E o imposto de renda, menina do céu. Ai, que tortura. Eu não aprendi a fazer até hoje, porque eu contrato um contador pra fazer pra mim. Eu me recusei. Isso aí eu não aprendi. Vamos pro próximo. Aprender que devemos ter bons amigos pra ajudar quando precisamos. Ai, sim. É bom mesmo. Eu não diria nem bons amigos, mas ter uma comunidade perto de você. E não necessariamente precisa ser uma comunidade de brasileiros. Eu sinto que eu tenho uma comunidade aqui em Montreal e ela não é só de pessoas brasileiras. As pessoas mais próximas de mim aqui, eu diria que elas não são brasileiras, são daqui do Canadá. E uma coisa, inclusive, que eu acho que a gente tem que aprender é a se conectar com pessoas que não são só brasileiros. Porque faz parte da experiência a gente ter uma comunidade, ou ter amigos e ter pessoas ao nosso redor que não são só os do Brasil. E eu acho que eu vejo, não é eu acho, muita gente que vai morar fora e fica desesperado só pra encontrar e conviver com a comunidade brasileira. Só que aí você não se aprofunda na cultura daquele lugar, você não se dá a oportunidade de conhecer pessoas que são dali, que vão abrir um outro universo pra você. Então você tá saindo do Brasil, mas não quer sair do Brasil, né? Porque quer ficar colado no seu povo brasileiro. Não tem nada de errado em ter amigos brasileiros, mas se abra também pra outras pessoas daquele lugar. E ter uma comunidade, ter bons amigos perto de você, isso realmente ajuda muito. Não só ajuda no sentido de que quando são pessoas que são imigrantes também, aí talvez seja a questão do brasileiro, é isso. A gente sabe a dor que é começar uma vida num lugar novo. Então a gente se apoia e se ajuda muito. Tem essa questão. E ter essa comunidade ajuda a gente a se sentir mais presente e a mais pertencente também. Se sentir sozinho faz com que você se sinta, pode desenvolver ali uma solidão, não se sinta tão conectado com aquele lugar. Eu já vi, acho que foi num documentário, eu não lembro exatamente onde foi, que as pessoas que têm uma comunidade num lugar onde elas vivem, elas têm uma longevidade, elas vivem mais. Então isso realmente ajuda a melhorar essa qualidade de vida, você ter boas pessoas, bons amigos, uma boa comunidade perto de você. Usar o Maps pra me locomover nas trips, isso também, né, parecido com o que eu falei, de você aprender a usar o GPS, ele vira seu melhor amigo, junto com o Google Tradutor. A separação e dia das semanas de coleta de lixo, meu Deus, sim!
Sim! Nossa senhora! Aqui tem 3 dias diferentes pro lixo. Tem o lixo orgânico, tem o lixo reciclável e tem o lixo, que não é nenhum dos outros 2. É um lixo bem lixoso mesmo. E aí, cada dia da semana tem o dia certo e tem a separação certa. Não é tudo que é reciclável, não é tudo que é orgânico, não é tudo que é lixo. E tem muitos lugares que dão multa se você não separa o lixo direito. Então, essa realmente é uma coisa que a gente tem que aprender. Lavar roupa, essa também me pegou. Eu tive que aprender a lavar roupa também. Porque eu, pelo menos, gosto de tomar cuidado das minhas roupas agora, né? Já que eu já estraguei muita roupa, secando roupa que não podia secar, misturando cor que não precisava, que não podia misturar, estragando tecidos porque misturei com outras coisas. Então eu tomo cuidado pra lavar as minhas roupas. Eu separo as coloridas e as pretas e as brancas e eu tiro da máquina de secar o que não pode secar na máquina, porque eu quero que as minhas roupas durem. E eu tive que aprender tudo isso. E aprender, por exemplo, uma dica pra você de lavar roupa. Vinagre branco de maçã, se eu não me engano, eu acho que é esse. É muito, muito, muito melhor do que amaciante. O amaciante destrói roupas, mas o vinagre branco, ele ajuda nessa questão de amaciar e também de tirar odores das roupas, tá? Sem prejudicar a roupa tanto quanto o amaciante prejudica. Eu não lembro se é o vinagre branco de maçã ou se é o vinagre de vinho branco, agora eu tô confusa. Mas dá uma pesquisada depois sobre isso que você vai ver, que tem um vinagre aí que é maravilhoso, muito melhor que amaciante pra roupa. Dicas de dona de casa. Como desentupir privada? Mano do céu, sim! O meu pior pesadelo é ir na casa de um boy. É que agora eu sou casada, né? Então isso não acontece mais. Mas era ir na casa de um boy e aí ir no banheiro e o negócio não descer. Ai, meu Deus, olha o que eu tô falando nesse podcast, mas realmente isso era um dos maiores medos da minha vida. Eu tinha muita vergonha disso. Muita vergonha. Então eu realmente tive que aprender a desentupir privada. E é muito bom quando o negócio de desentupir privada já tá no banheiro, porque aí você não passa por aquela humilhação de ter que pedir pra pessoa o desentupidor. Mas, meu Deus, desentupir privada é uma coisa que você aprende morando sozinho. Com certeza. Isso no Brasil, fora do Brasil, onde quer que seja. Essa aqui me bateu forte, hein? Aprender a dizer não. Com certeza esse é um dos maiores aprendizados da vida, assim. É uma coisa que eu pensei muito sobre esse ano, inclusive. Independente de morar fora ou não, é uma coisa que a gente tem que aprender e aprender logo, né? Sair e me divertir sozinha e fazer as unhas. Essa é ótima também. Tem um episódio só sobre sair e se divertir sozinha aqui no podcast, que é muito bom, que foi sobre um evento que eu fiz sozinha aqui em Montreal, que rendeu altas conversas. Viver da minha companhia e pessoa, sim. Eu acho que, como a gente comentou antes, é muito importante encontrar bons amigos e ter uma comunidade, mas aprender a gostar e apreciar e ter paz na sua própria companhia e pessoa é essencial. E foi muito sobre isso que eu falei num episódio que tem aqui no podcast sobre fazer coisas sozinha, que é muito mesmo incrível ter pessoas e comunidades e relacionamentos são muito importantes pra gente crescer, mas que o nosso primeiro relacionamento que a gente tem que fortalecer e nutrir é o nosso relacionamento com a gente, até pra gente ter melhores relacionamentos com outras pessoas ao nosso redor. Então sim, esse de viver da sua própria companhia e pessoa, essencial. Cuidar de você mesmo quando fica doente, esse é difícil. Quando a gente fica doente, a gente fica querendo um chameio, né? Pelo menos eu fico. Me conta se você fica também. Porque é um momento que a gente tá ali, já tá humilhado, né? Tá doente, tá inútil. E ainda não tem ninguém pra cuidar de você. Aí o colo da mãe faz uma falta que, nossa, só por Deus. Só quem já ficou doente sabe. Já tive muita infecção de garganta nos meus primeiros intercâmbios. Que eu precisava tomar antibiótico. E fiquei de cama, e fiquei com muita febre. E fiquei me sentindo muito sozinha. E fiquei me sentindo muito mal e fiquei querendo muito a sopa de canja de frango da minha mãe, que cura absolutamente tudo, e não tinha ela lá pra fazer. Tive que aprender a fazer a canja da minha mãe enquanto eu tava doente. Esses momentos realmente não são gloriosos. Fazer coisas sem precisar de motivação e companhia, muito bom, muito importante. Unha, sobrancelha e cortar cabelo. O cortar cabelo eu ainda não cheguei nesse ponto. Não cheguei nesse aprendizado do cortar o cabelo. Eu tenho muito medo de cortar meu cabelo sozinha. Ainda não tô nesse grupo do cortar o cabelo. Pagar conta. Mas minha filha, você só aprendeu isso quando você foi fazer intercâmbio? Como assim que você foi fazer intercâmbio novinha, né?
Você realmente foi fazer intercâmbio mais nova. Realmente, pagar contas e esse tipo de coisa. Eu aprendi a lidar melhor com o meu dinheiro fazendo intercâmbio morando fora sozinha. Ainda mais que o meu primeiro intercâmbio foi de trabalho. Então eu sabia quanto eu tinha que trabalhar pra pagar cada coisa. Aí a água bateu na bunda nesse sentido também. Fazer compra pra semana para as coisas não estragarem, sim. Aquele negócio de compra do mês, eu não sei como os nossos pais, pelo menos os meus pais faziam isso, não sei como eles conseguiam fazer isso, porque pra mim, se eu fizer a compra do mês, tudo estraga, e chega no final do mês, não tem várias coisas que eu queria ter, e não tem nada fresco na minha geladeira, porque eu me alimento muito de coisas frescas, né? Frutas, legumes, verduras, e esse tipo de coisa só dá pra comprar pensando na semana, pelo menos pra mim. Até porque eu tenho que carregar as minhas coisas sozinha, que eu não tenho um carro do mercado, não dá pra fazer compra de mês, carregando na sacola no ombro. Então fazer compra na semana é muito gostoso. Eu adoro esse hábito de fazer compra na semana, porque cada semana eu compro coisas diferentes ali pra aquela semana, não preciso gastar muito de uma vez só. E não necessariamente você vai gastar mais porque você tá fazendo compra na semana, porque você pode dividir o seu orçamento de compras por 4 e aí pronto, você já sabe quanto você pode gastar nas compras da semana. Andar de metrô, verificar a temperatura sempre, usar a máquina de lavar e secar com produtos dos Estados Unidos, realmente. E realmente também aprendi muito disso morando sozinha. Como eu morei em São Paulo, eu já andava de metrô, mas andar de metrô em outro país sempre tem um aprendizado a mais, porque os metrôs são todos diferentes um do outro. Verificar a temperatura mas isso é porque você foi morar num frio onde o lugar tava menos de 18 graus, né? Eu tive que aprender a perder a vergonha e ser mais pra frentex. Olha essa, menina, pra frente, mas como assim? Não sei se eu entendi aqui. Mas abrir mais a cabeça, talvez ela tenha querido quisto dizer isso, querido? Agora eu não sei. Talvez ela tenha tentado pensado nessa questão de abrir mais a cabeça. Isso de perder vergonha realmente tem que aprender. Porque você vai ter que se virar pra fazer várias coisas. Vai ter que falar com várias pessoas que você provavelmente jogaria pra outra pessoa se você pudesse. A gente delega muito mais coisa pros outros quando a gente não tem que se virar sozinho. Então a gente tem que aprender a perder vergonha de perguntar pros outros, a ligar pra lugares, enfim, pedir ajuda, várias coisas, se conectar com pessoas e perder vergonha de fazer várias coisas que a gente teria vergonha se não fosse a necessidade obrigando a gente a fazer. Montar móveis. Essa também é uma boa. Eu montei poucos móveis, mas é uma coisa que realmente acontece, né? Porque como eu fui mais nômade, eu tava sempre em lugares que os móveis já estavam montados. Tive que montar uma coisa ou outra na minha vida. Mas montar móveis realmente é uma coisa que você tem que desenvolver. Mapas mentais para não ficar olhando o celular. Nossa, achei interessante isso. Não ter vergonha de se comunicar. Realmente muito bom. Cortar cabelo, cozinhar, unhas, treinar, ir ao banco, resolver coisas, resolver burocracias no médico. Resolver burocracias, né, menina? Esse negócio de ir no banco e no médico e tal, resolver burocracia é uma coisa que a gente tem que aprender, que a gente vai aprender na raça, morando fora. Pagar taxa, seguro aluguel, saúde, orçamento, sair de casa com 17 anos, então tudo, só que em um país diferente. Ah, tá, então tudo ela já fazia no Brasil, mas ela teve que reaprender a fazer tudo isso em outro país. Ela pelo menos já sabia, né? Então ela já tinha esse conhecimento, mas esse tipo de coisa eu também aprendi mais morando fora do que no Brasil, porque eu comecei a fazer intercâmbio muito nova. E eu só saí de casa depois que eu já tinha feito intercâmbio. Coisas da vida adulta que a gente aprende morando sozinha no Brasil ou fora, e se for morar fora tem que aprender de novo naquele outro país, né? De todas essas coisas aqui eu vejo algo em comum. A gente é obrigada a crescer em vários sentidos. Morando sozinha no Brasil, mas principalmente quando você vai para um outro país onde você tem que se virar tudo sozinha, em outra língua, em outra cultura, em um ambiente que você tá completamente novo e nu ali de informação, faz a gente crescer e aprender muito, muito e desenvolver muitas habilidades e aprender a resolver problema. Tudo isso aqui são problemas que a gente teve que resolver e teve que aprender a resolver sozinho, pra conquistar alguma coisa, ou pra fazer alguma coisa, ou pra cuidar melhor da gente, ou da nossa casa, ou ter uma vida melhor. E por isso que eu acho tanto também que fazer um intercâmbio ou morar fora é um catalisador de crescimento, porque normalmente você tem que aprender todas essas coisas, ou muitas dessas coisas, ao mesmo tempo, num período curto, num baque só, em outra língua, em outra cultura, num lugar onde você tá sozinho, e não pode delegar quase nada dessas coisas pra ninguém, que você vai ter que resolver tudo isso sozinho na raça pra cuidar da sua vida. Faz a gente crescer muito e mais rápido, isso com certeza.
Quero agradecer a todo mundo que mandou essas respostas e participou desse podcast aqui, porque eu fico muito feliz da interação de vocês e dessa troca. Esse é um momento que eu gosto muito de ter uma conversa assim mais próxima. Então, ver vocês participando e ter o retorno, os feedbacks, os comentários que vocês deixam me deixam muito feliz. Sentir que eu não tô falando sozinha, sentir que vocês estão aí, estão se conectando com essa mensagem. Eu percebi que nos últimos episódios estava um barulho chato no fundo. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu percebi. Então, peço desculpas agora, eu já entendi como eu tenho que corrigir. E se tudo deu certo, esse episódio não vai ter esse barulho chato no fundo, graças a Deus. E os próximos também não terão. Me conta aqui nos comentários do Spotify e no YouTube o que dessas coisas você se identificou, que teve que aprender a fazer, a aprender a descobrir como é que fazia sozinha, morando fora ou morando sozinho de alguma forma, como isso impactou a sua vida e como esse episódio ressoou aí dentro de você. Eu vou adorar saber e saber como essas palavras te atingiram. Ah, inclusive, vocês gostam do horário de terça-feira à tarde? Tem saído 5, 6 horas da tarde, ou vocês preferem que esse episódio saia, que o podcast saia de manhã, de repente, pra vocês já ouvirem no café da manhã, ou ouvirem dirigindo pra algum lugar, ou ouvirem já no começar o dia ouvindo podcast. Me conta também, que eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo.